Vocês se lembram quando eu dizia aqui neste canal de que eu era favorável a que a Rede Globo, a Rede Esgoto, a Rede Goebbels, como você preferir chamar essa rede lixo de informação, essa rede vendida, seria alcançada pela Lei Magnitsky, e eu sou totalmente a favor disso. Bom, algumas pessoas começaram a falar, mas a gente defende a liberdade de expressão, a gente defende, né, que as pessoas possam falar o que quiserem e tudo mais. Aí eu falei assim: em nenhum momento eu mencionei a palavra censura. Em nenhum momento eu falei que deveriam calar a rede esgoto de televisão. Apesar que merece ser fechada, mas como a gente defende a liberdade de expressão, eu defendo que a Globo continue fazendo o papel vendido que ela faz todos os dias, porque nós defendemos a liberdade de expressão. Porém, ela tem que pagar pelos crimes que ela fomentou no Brasil. E um desses crimes chama-se fomentar a perseguição do Alexandre a muitos patriotas. A todos aqueles que estão presos neste momento, tudo é culpa da Rede Esgoto de televisão. E aí eu trago para vocês, em primeira matéria nessa live aqui, a fala do nosso querido Paulo Figueiredo e do Talhaferro, nas denúncias, mais e mais denúncias que ele trouxe, e disse até que a Rede Esgoto de televisão trabalhava muito para que Alexandre de Moraes conseguisse realmente destruir a vida de muitos patriotas. Dá só uma olhada. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função... Nora da Miriam Leitão. A nora da Miriam Leitão cuidava da comunicação do TSE. Exato. A nora é a mulher do filho. Então o TSE dava dinheiro para uma pessoa que era da casa, na Miriam Leitão. Não estou dizendo que a Miriam Leitão recebia, mas a nora recebia. Tinha um emprego no TSE. Não sei, talvez as posições da Miriam Leitão sejam mera coincidência. A dela dentro do tribunal, o que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões para fazer trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse, as redes sociais, como eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia... A nora da Miriam Leitão cobrava que as empresas de tecnologia cumprissem rapidamente a derrubada de perfil, mesmo sem ordem judicial, por ofício? Esse é o tipo de coisa que dá cassação de visto. Alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se utilizasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota... Peraí, a nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Vamos digerir isso. A nora da Miriam Leitão era a polícia da internet? Ela ficava vasculhando o perfil para monitorar, para ver se tinha alguma coisa que atrapalhasse o TSE, e aí ela ia lá e mandava as redes sociais derrubarem os perfis sempre de direita? E aí a Miriam Leitão ia defender essa merda no meio da Globo News? Sim. Não tem nada a ver, é coincidência. Esse é material para cassação de visto, Gisele. Esse é. Eu acho que deveria pegar a sogra também. Publicada pelo Google. E talvez, assim, a gente esteja começando a achar o elo de ligação entre a Rede Globo e o regime. Eu não duvido nada da Miriam Leitão ser mandada embora nos próximos dias, tá? Depois que essa bomba estourou,
A Globo sempre faz isso, né? Não só a Globo, mas todo esse aparato do sistema, eles sempre fazem isso, né? Quando vê que alguma coisa chegou até algum funcionário deles, ou descobriram alguma coisa, eles dão um jeito de afastar esse funcionário, ou mandar embora, né? Para não pegar para o lado deles. Mas eu ainda digo com todas as letras que eu sou favorável à Lei Magnitsky chegar nesses jornalistas que fomentaram a perseguição do careca do STF ao povo de bem deste país. Ao povo de bem desse país. Eu não sou a favor de calarem a Rede Globo. Eu sou a favor de magnitskarem. Não sei se existe esse termo, mas eu inventei agora. Que a Magnitsky chegue a esses verdadeiros culpados por Daniel Silveira estar na prisão, morrendo dentro da prisão. Inclusive, o Faraó pediu para o Daniel Silveira explicar para ele o que ele faz depois do tratamento que ele está fazendo no joelho, né, no hospital. O que ele faz depois do tratamento no joelho, no hospital. Eu tiraria, se eu fosse Daniel Silveira, já não tem nada a perder mesmo, tiraria a foto, usava o vaso do banheiro, tiraria uma foto ali do que ele fez no vaso do banheiro e mandaria para ele. É isso que eu faço depois do tratamento que eu faço no joelho. Cocô. Ai, meu Deus do céu. É complicado, né? Aí, ó, o Wilson falou aí, ela vai entender como isso pode ser bom. É verdade, Wilson. Seja bem-vindo, meu querido. É verdade. Aí ela vai entender a frase, veja como isso é bom, né? Miriam Leitoa, essa daí. Agora eu vou dizer para vocês, viu? A Magnitsky, ela tá fazendo algo no Brasil que a gente não poderia imaginar, né? Tem pessoas que acham que a Magnitsky nem é nada. Tipo, o Faraó não tá nem ligando para a Magnitsky. Então, o Trump tá perdendo o tempo dele, né? O Trump que não sabe fazer nada, né? O Trump que é um cara que blefa, né? Que quando ele fala que ele vai tacar bomba no país, ele não taca, né? Só que ele taca, né? Então, ele joga bomba, ele vai para cima, ele não tá nem aí, ele não tem rabo preso com ninguém. Inclusive, já eu vou trazer uma notícia dos Estados Unidos que o Trump autorizou as forças militares, os policiais dos Estados Unidos fazerem algo assim que deixa algumas pessoas perplexas, tá? Então, olha só isso aqui, ó. Essa notícia que Gustavo Gayer vai trazer é Gilmar Mendes e Carmen Lúcia defendem a anistia. Olha só o que a Magnitsky está fazendo, hein? Sendo muito repetida em manifestações e nas redes sociais para demonstrar a hipocrisia desse pessoal da esquerda, que é os anistiados que são contra a anistia. Sim, a maioria dessas pessoas que vão em manifestações, que divulgam nas suas redes sociais, que são totalmente contra a anistia, são pessoas que foram anistiadas. Mas não foram anistiadas por invadir um prédio público no domingo, não. Foram anistiadas por assassinato, por sequestro, por bomba em banco, bombas em aeroportos, matando jornalistas, por roubo de banco, sequestro de carro, por tortura. Essas pessoas foram anistiadas. E a maioria hoje está na presidência e são políticos, grandes figuras da política. Mas a hipocrisia acabou de subir um novo patamar, graças à internet. Você sabia, eu publiquei esse vídeo ontem, tá? Lula, em 1988, ele era um deputado federal? Pois é. E ele votou favorável a anistiar crimes como golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Lula votou, tem uma assinatura dele em um voto para que torne isso, para que a anistia possa alcançar esses tipos de crime. Sim, porque ele já sabia que muito provavelmente a esquerda ia acabar fazendo isso. Bom, isso foi ontem. Hoje surgiram duas novas informações que são piores do que o próprio Lula ter votado a favor da anistia. Bom, vamos lá. Esse aqui você sabe quem é, né? Gilmar Mendes. Ele está o tempo inteiro dando entrevistas. Nunca teve um ministro da Suprema Corte que mais deu entrevistas que Gilmar Mendes na história. Ele dando entrevista afirmando que, a anistia a condenados por tentativa de golpe é ilegítima e inconstitucional. Grave essa palavra. Para Gilmar Mendes, anistiar pessoas por tentativa de golpe é inconstitucional. E aqui a Carmen Lúcia no mesmo modelo, que a anistia para vandalismo e tentativa de golpe é inconstitucional. Ela falou isso depois que a Carol Detone pautou a anistia na CCJ.
Beleza. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia publicamente se posicionando contra a anistia, dizendo que é inconstitucional. Só que em 2010, e aí nós vamos, aí que o negócio vai ficar sério agora. Em 2010, nós tivemos uma votação no STF, que é a DPF 153. Essa DPF 153, me acompanha que você vai ficar chocado agora, tá? A OAB entrou com a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no STF, alegando que a tortura cometida pelo regime militar não poderia ser anistiada, ou seja, ela questionou a amplitude da anistia quando teve o fim do regime militar e nós voltamos à democracia relativa. E o STF julgou essa DPF. Basicamente era para julgar se a anistia era ampla, geral e restrita ou não. Era essa a determinação, era essa a votação do STF em 2010. E aí nós resgatamos, ou melhor, a internet resgatou 2 votos. Esse daqui é Gilmar Mendes, declarando o seu voto, se ele era favorável ou não à manutenção da anistia, ou seja, se a anistia ela é constitucional ou não para golpe de Estado. E naquele caso não era tentativa, de acordo com eles, houve um golpe de Estado. Tá? Houve, não foi uma tentativa. Pior ainda, esta é a votação do Gilmar Mendes, o voto dele naquela data, justamente sobre isso. Gilmar Mendes falando exatamente o contrário do que ele declara hoje em todas as diárias entrevistas que ele dá pelo Brasil. Mas calma, esta é Carmen Lúcia, votando na mesma DPF. Na mesma. É isso mesmo, Soraya Neves. É isso mesmo, minha linda. O Guy tá mostrando antigamente, tá? Como eles pensavam e como eles pensam hoje.
ela defendeu a anistia. Ela não defendeu o regime, mas ela falou: a anistia foi concedida, ou seja, a anistia é constitucional, nós não podemos voltar atrás e sair buscando punições para quem já foi anistiado naquele final do período do regime militar, e quando a gente entrou nessa democracia do narcotráfico e das facções criminosas e relativa. Então, peraí, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, os dois confirmam que a anistia total, geral e restrita é constitucional, a defenderam quando a OAB tentou revogar, a OAB, que lá no período da anistia original foi favorável, 30 anos depois quis derrubar, porque daí a esquerda já tinha controlado, sequestrado totalmente a ordem dos advogados do Brasil, né? Isso aí é uma coisa que todo advogado no Brasil sabe hoje. O STF falou: não, a anistia foi constitucional, não podemos voltar atrás. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Duas pessoas que falam agora abertamente contra isso, como você pode ver aqui, ó. Gilmar Mendes afirma que a anistia a condenados por tentativa de golpe é ilegítima e inconstitucional. Como isso é possível? Eu te digo. É possível com malas de dinheiro, né? Com milhões na conta. Deixa eu falar para vocês, algumas pessoas estão reclamando que o áudio, que não estão conseguindo ouvir o som dos ministros falando, eu acho, ou até mesmo o Geyer falando. Para vocês, pessoal, que estão me assistindo desde o começo, o som tá bom? Como é que tá aí para vocês? Tá ruim o som? Fala para mim, por favor. Dá um feedback. Como isso é possível. Isso se chama sequestro ideológico, aparelhamento da corrupção da mais alta corte brasileira, que hoje se transformou num instrumento de perseguição, de opressão, de cerceamento de liberdades, de censura, como é a da Venezuela, como é a da China, como é a da Coreia do Norte. A Suprema Corte Brasileira abandonou completamente a nossa Constituição, ou a proteção, o resguardo da nossa Constituição, e se vê como a retentora de todo o poder democrático, e a democracia só existe se tudo acontecer de acordo com suas vontades. Não é à toa que hoje, quando se quer aprovar um projeto ou outro no Congresso, tem que se pedir bênção para o ministro do STF. Tem que negociar com o STF se um projeto que os representantes eleitos querem aprovar pode ser aprovado ou não. Paulinho da Força está indo pedir bênção para Alexandre de Moraes para saber se essa dosimetria pode avançar ou não. Olha que loucura nós chegamos. Mas não, isso não é democracia, como Barroso fala. Não é democracia, isso é o STF defendendo a democracia. Isso não é ditadura. É complicado, né? Mas a gente vai desenrolar esse carretel, né, de injustiças, e nós vamos vencer no final, tá? O meu maior objetivo aqui, todos os dias, inclusive de domingo a domingo eu tô aqui com vocês, tive 2 dias que fiquei triste, muito triste, e resolvi cuidar da minha cabeça, porque às vezes a gente fica com a mente muito pesada, e eu resolvi espairecer um pouco, né? Nem no Tamo Junto eu consegui participar, porque na verdade eu tava tentando livrar minha cabeça de maus pensamentos. Eu acho que você também é dessa forma, né? Eu peço para vocês, por favor, me ajudem no like, compartilhem e se inscreva no canal se você não for inscrito. O nosso alcance aqui no canal está muito reduzido, eu estou realmente seriamente preocupado com este trabalho. E eu peço para você também que, se você puder me ajudar, eu tenho uma forma de você me ajudar aqui, pode ser com R$1, R$2, R$5. Se você mandar R$10, você vai participar desse sorteio que eu vou fazer no dia 4 de outubro próximo. No dia 4 de outubro, eu vou sortear esses 3 prêmios para vocês, que é o Bonorinho, o perfume de Jair Messias Bolsonaro e também a camiseta que o Agita Brasil Camisetas mandou para nós, do Bolsonaro também, né? Tem a medalha do Imbrochável. Então esses 3 prêmios podem ser seus. Eu vou fazer um sorteio numa roleta que vai ter aqui no dia 4/10 de 2025. O seu nome pode estar nessa roleta. Acima de R$10 você já está concorrendo. R$20 são 2 chances de ganhar, R$30, 3 chances, R$100, 10 chances de ganhar na sequência na roleta que a gente vai colocar aqui, tá bom? pixmariorobert@gmail.com. Eu preciso realmente da ajuda de vocês. Se vocês gostam do meu trabalho, se vocês reconhecem o meu trabalho como importante para ajudar o nosso Brasil a avançar, me ajude a ajudar o Brasil, tá bom? Me ajude a continuar aqui fazendo esse trabalho que eu amo tanto para vocês que estão aí
do outro lado, tá bom? Só para quem pode. Para quem não pode, é só passar direto, não precisa ajudar. Mas quem pode ajudar, quem já ajuda outros canais, se puder me ajudar também, eu agradeço muito, que Deus abençoe, tá? Vamos lá. Moraes autoriza a saída de preso do 8 de janeiro para o quê? Para o enterro da mãe. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não vou trazer o vídeo aqui, é muito triste. Uma senhorinha que estava esperando o seu filho nos últimos dias da vida dela no hospital, no leito de morte. A senhorinha estava esperando pela clemência do ministro Alexandre de Moraes de liberar o seu filho patriota, que é um preso político do 8 de janeiro, para visitar a sua mãe em seu leito de morte. Falar tchau para sua mãe. E ele não liberou. Ele não liberou. Como bom Satanás, ele não liberou para o filho se despedir de sua mãe, né? Talvez porque ele também não possa ter se despedido do seu pai, porque o pai dele, para quem não sabe, morreu com raiva do filho, porque o pai do faraó era bolsonarista. Vocês não sabiam disso? Que o pai do faraó era Bolsonaro, era bolsonarista, e o faraó, o pai dele morreu há pouco tempo atrás, sem falar com o filho, e talvez por isso seja a revolta dele com o Bolsonaro, talvez o ódio dele tenha crescido por causa disso. Seu pai não falava com ele porque era bolsonarista, tá? Então, o cara, ele fez o quê? Ele não deixou o filho ir se despedir da mãe. E aí, agora, ele libera o filho para ir no enterro da mãe. Porque a mãe já morreu. Ele não consegue mais se despedir dela, né? Nascimento deixou unidade prisional sob escolta para a cerimônia em Embu-Guaçu. Cara, isso aqui é muito triste. Isso é desumano. Isso é algo assim demoníaco. Quando eu chamo esses caras de demônios, tem algumas pessoas que falam: vou sair da live porque você xinga demais. Não, não é xingar demais. É o único termo, é o único adjetivo que eu acho para essas pessoas, que eu encontro para essas pessoas, não, para esses monstros. Demônios. Aquela mãe esperou o filho até o último suspiro dela, só para dar um abraço nele. Talvez ela tenha até morrido de tristeza por ver o seu filho preso sem ter cometido crime. É muito triste, cara, o que está acontecendo no Brasil. Mas esse cara, a casa vai cair para esse cara. Não somente para ele, mas para todos aqueles que fomentaram a sua perseguição sanguinária. Sanguinária. É mais uma para conta dele. É mais uma que morreu. Ela estava presa dentro de si mesma. Ela estava presa dentro de si mesma. Eu acredito que o coração dessa senhora, antes de partir, o coração dela doía de tanta tristeza de ver o seu filho ali dentro, preso. Ela estava presa junto com o seu filho. Hoje, se Deus quiser, ela está num bom lugar. Não sente mais dor, não sente mais preocupação. Acabou a dor dela. Mas ela morreu sofrendo por um filho que ela não conseguiu abraçar. Por causa da maldade do coração desse demônio. Que eu não vou citar o nome dele, que eu não quero dar esse gostinho dele me prender. Mas vocês sabem de que eu tô falando. Vamos lá. Filhos do faraó podem ser atingidos por sanções da Lei Magnitsky. Filhos de Alexandre podem ser atingidos por sanções da Lei Magnitsky. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é uma notícia boa. Quero que se ferrem. Neste sábado, dia 27, o jornalista Paulo Figueiredo utilizou suas redes sociais para repercutir a ampliação das medidas punitivas adotadas pelo governo Trump. Segundo Figueiredo, que mantém forte proximidade com o deputado federal Eduardo, nos Estados Unidos, os filhos do ministro Alexandre, né? A Juliana, Alexandre, o Júnior, né? E a Juliana aparecem como sócios do Instituto Lex e estariam entre os possíveis alvos da Lei Magnitsky.
Legislação norte-americana voltada para punir violações de direitos humanos e práticas de corrupção. O jornalista destacou que, embora os nomes já tenham sido identificados e relacionados à empresa como o Instituto Lex e o escritório Barsi Moraes, ainda não foram incluídos na lista oficial de sancionados. Abre aspas. Uma coisa que talvez pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da Glomag, da Magnitsky, aos 3 filhos de Alexandre, os 3 sócios do Instituto Lex e também no Barsi de Moraes. Advogados foram mapeados, observou. Meu, o bicho vai pegar pro lado desse cara. Ele não tem mais saída, a conta dele só aumenta. Só aumenta. Eu quero ver este cara, ele antes dele ir pro inferno de verdade, eu não desejo a morte dele, mas o dia que ele morrer eu vou comemorar. Não, eu não vou comemorar pela morte dele, eu vou comemorar porque o Brasil foi livre de um verdadeiro demônio. Mas, aqui, não comemoro a morte, não desejo a morte dele, eu quero que ele pague em vida, eu quero que ele viva o bastante para ele pagar na cadeia. Eu quero ver esse cara comendo comida do chão na cadeia. Eu quero ver esse dia. Eu quero ver ele dormindo perto de uma pia, num quarto frio, no chão gelado. Eu quero ver isso aí acontecendo, entendeu? Então eu quero que ele viva muito tempo para ele pagar vários anos da vida dele, que ele destruiu pessoas aqui no Brasil, ele destruiu vidas, ele destruiu famílias. E aí eu desejo também que a família dele seja alcançada por isso, né? Porque com quem ferro fere, com ferro será ferido, não é isso? Então vamos lá. Trump anuncia envio, vou colocar na tela. Trump anuncia envio de tropas e autoriza o uso de força letal contra terroristas da Antifa. Vocês se lembram que o Trump, a semana passada, ele colocou na lista de terrorismo internacional o grupo Antifas, né? Eles se dizem antifascistas, não é? Mas apoiam governos fascistas. É impressionante a hipocrisia da esquerda podre, né? Então, o Trump colocou o nome deles na lista de grupos terroristas. E ele diz que pode usar força letal. Sim, os policiais, neste momento, podem usar força letal contra os terroristas da Antifa dentro do território americano. Então, acabou para a esquerda, ficou pequeno para a esquerda, eles não vão mais conseguir fazer o rebuliço que eles fazem dentro dos Estados Unidos neste momento. Eles estão atacando agentes de imigração americana por estarem cumprindo ordens do Donald Trump de mandar embora todos os forasteiros que queiram fazer arruaça dentro dos Estados Unidos. E Trump falou, pode eliminar. Quem vier para cima de vocês, use a força letal. Vamos ver se a esquerda gosta. É aquilo que a gente disse, né? A esquerda que mata, ela tem que voltar a sentir medo. Eles não sentem mais medo. Eles têm que voltar a sentir medo. Porque senão eles não vão respeitar o contraditório. Porque senão eles não vão respeitar as opiniões contrárias. Vocês podem ver por manifestações da esquerda, se entra alguém de direita lá para fazer a manifestação, vem um monte em cima deles. Um monte de covardes que querem usar da força ou então até mesmo de armas para silenciar aqueles que são contra eles ou contra aquilo que eles pensam. Então a esquerda mata e a gente precisa fomentar isso todos os dias. Meus parabéns a Donald Trump, tem que fazer isso mesmo. Pau nos terroristas. Sou totalmente a favor do que o Trump está fazendo. Tem que fazer isso mesmo. Não tem que ter diálogo com vagabundo, com assassino. Chega desse negócio de diálogo com assassino. Tem que ir para cima. O presidente dos Estados Unidos determinou neste sábado o envio de tropas federais a Portland, cidade mais populosa de Oregon. A medida visa proteger instalações do Serviço de Imigração e Alfândega, que estão sendo ameaçadas por militantes classificados como terroristas domésticos. A mobilização militar foi solicitada pela Secretaria de Segurança Interna Kristi Noem e autoriza o uso de força total, se necessário. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, ficará responsável pelo contingente militar enviado
a cidade da costa oeste americana. Portland está arrasada por uma guerra, afirmou Trump na plataforma Truth Social, onde descreve os escritórios do ICE como sitiados pelo que denominou de movimento Antifa e outros terroristas domésticos. Pau no esquerdista! Pau no terrorista! Pau nesse Antifa vagabundo! É isso aí. Tem que ser assim, senão eles não param. Tem que ser assim. E você acha que eles não vão se fazer de coitadinho? Eles vão se fazer de coitadinhos. Ai, meu Deus do céu, o Trump tá matando a gente. Eles vão se fazer de coitadinho. Até o último instante. Porque eles agem dessa forma. Eles quebram tudo, eles queimam tudo, eles fazem a arruaça que eles fazem e depois eles querem que parem de perseguição contra eles. Aí eles nos chamam de fascistas. Mas é eles que estão defendendo, né, o governo de esquerda, e somente de esquerda, centralizado em apenas uma pessoa, que é o candidato deles. É complicado, né? Quando eu disse, comemorei, falei que sabia que viria e veio a nova fase da Vaza Toga, é porque essas informações é que dão base para que nós possamos agir. Já que não há mecanismos para investigação no Brasil, o trabalho jornalístico da Vaza Toga foi fundamental para que nós chegássemos onde nós chegamos. E eu quero dizer a vocês, né, eu venho dizendo há muito tempo que o custo de se estar associado ao Alexandre de Moraes está muito caro. Está ficando muito caro. Cada vez maior será o custo de estar associado ao Alexandre de Moraes. Então, eu quero dizer a vocês que a lista não acabou. Essa foi uma nova leva. Mas eu digo a vocês, e faço esse aviso aqui, eu errei pouco, que a próxima leva poderá ter, por exemplo, deverá ter, por exemplo, delegados e agentes da Polícia Federal que trabalharam juntamente com Alexandre de Moraes. Procuradores, vice-procuradores que auxiliaram Paulo Gonet. Poderemos ter, talvez até, quem sabe, líderes militares, vamos falar sobre isso no futuro, todos aqueles, e hoje no programa de hoje a gente vai deixar isso claro, todos aqueles que trabalharam para habilitar o regime. Se você faz parte do regime e você acha que você pode entrar nessa lista, eu aconselho a repensar suas ações. Para alguns já é tarde demais, mas para outro há saídas. Veja, até o Eduardo Talhaferro ficou fora dessa lista. Se arrependeu, expôs o regime e, portanto, foi perdoado. E está lá. Outro ponto interessante é que a sanção, e as pessoas devem observar isso com atenção, as sanções que nós tivemos contra os ministros do STF, elas antecedem sanções Magnitsky, da mesma forma que essas sanções de visto antecedem possíveis sanções Magnitsky a esses indivíduos. Digamos, eu já disse isso aqui algumas outras vezes, o Alexandre teve o seu visto cancelado, fez chacota e daí acabou sofrendo o que sofreu. Pense na sanção de visto como um cartão amarelo e na sanção Magnitsky como cartão vermelho. Pensem dessa forma. Então, todos aqueles que receberam sanções de visto estão recebendo um aviso final. Não que sanções de visto não incomodem. Eu já citei aqui, principalmente porque não atingem apenas o indivíduo, atingem também os seus familiares. Flávio Dino diz que não se importa, mas esse ano estava passando férias na Disney. Todos eles vivem visitando os Estados Unidos. Então não pensem que o negócio não funciona. Barroso chorando aqui no último Paulo Figueiredo Show. Claro, as sanções de visto são dolorosas, principalmente porque atingem não apenas o indivíduo, mas seus familiares. Mas as sanções Magnitsky, essas são mortíferas. E eu já disse isso aqui. Como eu estou dizendo, não há, para algumas pessoas, mais saída. E uma dessas pessoas para a qual não há mais saída é o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E, nesse sentido, eu vou repetir uma frase aqui que eu atribuí ao Benedito Gonçalves. Missão dada,
é missão cumprida. E com isso, eu comemoro aqui o fato de que as sanções americanas contra o Alexandre foram ampliadas, como antecipamos no Paulo Figueiredo Show que seriam. E agora se aplicam também à esposa, Viviane Barros de Moraes, e ao Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é uma instituição de fachada que funciona como a holding patrimonial multimilionária da família Moraes. Mas não é preciso ser um gênio para entender. Alexandre, olha para mim. Câmera 2. Alexandre, não há recuo, não há divisão dentro do governo Trump. Os recados dados pelo secretário de Estado, secretário de Tesouro, Departamento de Estado na sua parte oficial, subsecretário de Estado, o assessor político do presidente, deixam claro: todos aqueles que se associarem, que habilitarem ou apoiarem a sua conduta, serão responsabilizados. Quem ficar tranquilo vai parar só no cancelamento de visto. Mas vejam, no Panamá foram mais de 150 indivíduos sancionados. Na Nicarágua, mais de 2 dúzias. Vocês acham que a gente vai parar em um indivíduo no Brasil? Não vamos. E não sou eu que estou dizendo. Apesar de tudo que eu ter dito, ter se cumprido, não vai parar aqui. Não porque o que eu estou dizendo, pelo que o governo americano está dizendo com todas as letras. E aqueles que se colocarem contra a anistia ampla, geral e restrita estão na categoria daqueles que estão habilitando Alexandre de Moraes e os abusos de direitos humanos no Brasil. Cada um escolhe o seu lado. Cada um é livre para fazer o que quiser. Soberania. Soberania é isso, é você fazer o que você quiser, mas lide com as consequências. E eu vou fazer da minha missão de vida, destruir a vida de cada um dos indivíduos, no judiciário, no legislativo e no executivo, que insistirem em apoiar Alexandre de Moraes. Seja bloqueando a anistia, seja bloqueando o cumprimento pleno das sanções. Todos vocês são alvos potenciais. E como Trump deixou claro na ONU, o compromisso dele com o Brasil é inabalável. E o aviso está aí com todas as letras. FAFO. Fuck around and find out. Ou, em português, vem em Picasos para todo mundo. Inclusive para familiares. Ah, mas Paulo, é muito chato. Como pode? Um absurdo que o familiar do ministro seja sancionado. Né? Teve isso. Eu falei para vocês que eu fiquei muito chateado quando a Dani Lima saiu da Globo News. Felizmente, ela continua fazendo trabalho de assessoria de imprensa dentro do UOL. Então, eu quero trazer aqui o vídeo da Dani falando no UOL. Bota para mim, Bruno. Não tem Paulo Figueiredo Show sem Dani Lima de vez em quando. Bota aí. Pelo governo dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky, ela foi criada inicialmente para punir terroristas, violadores de direitos internacionais. Ainda que se assuma que o ministro Alexandre de Moraes, para uma parcela da população, é isso, isso e aquilo, a doutora Viviane jamais deu qualquer decisão que pudesse interferir no curso de qualquer processo. Se a aplicação da Magnitsky a Alexandre de Moraes já era vista, inclusive pelo criador da Lei Magnitsky, como um absurdo e uma ilegalidade, a extensão... O criador da Lei Magnitsky não sabe absolutamente nada sobre Alexandre de Moraes, absolutamente nada para dar opinião sobre o assunto. Dessa aplicação, dessa punição, dessa sanção, a mulher do ministro, que de novo é advogada e jamais exalou qualquer decisão contra quem quer que seja, é absurdo. Isso, quem está dizendo, são os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer aqui uma conversa que tive agora, há pouco, estava aqui minutos antes de entrar no ar falando com um integrante do Supremo, falei com 2 ministros muito próximos a Alexandre de Moraes, e ele disse basicamente o seguinte, né, isso é impensável. O que nós estamos vendo hoje beira o absurdo. Beira não, é absurdo. Segundo os colegas do ministro, tá, abro aspas, bastante equilibrado, fecho aspas, mas obviamente chateado. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal disse, por mais que isso fosse esperado, porque Eduardo Bolsonaro vinha ao lado de Paulo Figueiredo cobrando a aplicação da Magnitsky para a doutora Viviane há muito tempo, o ministro disse, por mais que fosse esperado, essa injustiça, quando chegar aos familiares, ela fica muito mais dolorida. Que chato.
Quer dizer que tem ministro do STF que acha injustiça, e imprensa também, quando atinge familiar, fica mais dolorido, né? Tadinho. Mas é só para familiar deles. Se for dos outros, não tem problema, né? Vejam, eu acho isso por causa de manchetes tipo essas aqui. Vejam, Gazeta do Povo. Moraes condena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de Carla Zambelli. E marido também, tá? Ou, CNN. Moraes bloqueia a segunda conta de filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. O Globo. Alexandre de Moraes bloqueia conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Metrópolis. Moraes bloqueia conta de filha adolescente de bolsonarista foragido. Gazeta do Povo. Moraes bloqueia verba alimentar de mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. Bolsa Família. Ministros, Dani Lima, por que quando essas pessoas sofreram isso, cidadãos comuns, não houve essa comoção do Supremo Tribunal Federal ou da imprensa? Quando atinge um familiar, a injustiça não fica mais dolorida? Então por que vocês do Supremo apoiaram esse tipo de coisa contra a família da Zambelli, do Oswaldo Scroque, do Eduardo Bolsonaro, do Daniel Silveira e de tantos outros? Raça de víboras. É isso que vocês são. Na hora de condenar a Débora a mais tempo de prisão do que traficante e estuprador, ninguém pensou na família dela, nos filhos pequenos. Mas agora, com a Viviane, vocês querem que o Brasil fique comovido? Não, senhor. Não, senhores. Negativo. E eu vou fazer aqui um paralelo muito claro, e eu participei de forma bastante ativa desse processo. O padrão do Departamento de Estado para bloquear os ativos da Viviane foi rigoroso. Sim. Agora, nós mostramos aqui que o escritório Barsi de Moraes simplesmente sai Alexandre de Moraes e muda o nome para Viviane Barsi de Moraes. Nós mostramos aqui que Viviane Barsi de Moraes controla todo o patrimônio do Alexandre. Agora, você recebe dinheiro em nome do ministro e administra os bens do ministro e acha que não vai ter comunicação? Lamento. Pois é. É algo assim, né? A mulher dele tá sendo usada como laranja, né? Na cara de pau de todo mundo. A gente sabe que usar laranja no Brasil não é bem visto, né? Nem no Brasil, nem no lugar nenhum da terra, né? Seria um crime para você ocultar patrimônio, não é isso? Mas não adianta nada. O CPF dela é vinculado com o CPF dele, são casados. E achou que nada ia acontecer, se lascou, né? Deixa eu agradecer aqui a Vlamir Duarte e a Helena Gal, que entraram no nosso sorteio, aqui durante o nosso programa. E o Rui José entrou às 8h52 da manhã, provavelmente ele assistiu a live gravada. Obrigado aí a todos vocês que estão fazendo parte. Obrigado aí às 340 pessoas que chegaram agora na live, que Deus abençoe grandemente. Já deixa o like, coloca o número do seu like na mensagem aí do chat ou, ou abaixo da descrição aqui nos comentários, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, dar o recadinho de sempre no final do programa. Quem puder ajudar o Mário Robert, eu agradeço muito. Eu estou aqui de domingo a domingo trabalhando com vocês. Estava muito triste esses dias porque realmente está difícil de segurar esse trabalho no ar e eu peço para vocês me ajudarem com um pouco que vocês puderem no Pix, tá aí na sua tela, pixmariorobert@gmail.com. Vocês podem ganhar aí, se fizer acima de R$10, seu nome já entra automático no sorteio. Tem o Bonorinho, né, o Bolsonarinho ali de pelúcia, o perfume do Jair Messias Bolsonaro, que o nosso querido Mito está segurando ali, e também a camiseta do Jair Messias Bolsonaro. Esses 3 prêmios podem ser seus, apenas R$10, uma chance, e o sorteio vai acontecer no dia 4 de outubro próximo. Eu vou rodar uma roleta, o seu nome pode estar nessa roleta, tá bom? Me ajude a continuar esse trabalho. Se você acredita no meu trabalho, acredita que eu sou um bom comunicador e que eu ajudo a direita a avançar, tá bom? Se você acredita que eu posso contribuir para que o nosso Brasil seja livre
desses corruptos, malditos, demônios da esquerda, me ajude a te ajudar. Me ajude a ajudar o nosso país. Qualquer contribuição é bem-vinda, mas se você puder doar acima de R$10, você já participa do nosso sorteio, ok? Tem gente que manda R$100 ajuda pra caramba e ainda você consegue 10 chances. Tem gente que manda 50 reais são 5 chances para você ganhar aí na nossa roleta no dia 4/10 próximo agora, tá? Tá bem próximo e a gente pode vencer essa batalha aí, me ajude, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Amo vocês, até a próxima live. Tchau, tchau.